Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, para a nossa compreensão da liturgia de hoje, nós vamos ter que fazer uma distinção que ela é bastante discreta, mas eu preciso muito que você entenda ela, porque vai fazer toda a diferença. Quando Deus se revelou a Abraão e fez uma proposta a Abraão, na verdade uma promessa, Ele promete para Abraão fazer dele um povo. Deus não promete para Abraão criar uma religião. Deus promete criar um povo. Presta atenção. Quando Moisés saiu do Egito com aquele povo, Deus constituiu um povo, não uma religião. Tanto é que Deus diz: farei de vocês o meu povo e eu serei para vós um Deus. Então, o projeto de Deus é a fundação de um povo, não de uma religião. Quem é o povo que Deus constituiu como seu povo? Os judeus. Deus não inventou o judaísmo. Deus inventou um povo, os judeus. Mas é claro que este povo recebe de Deus uma série de preceitos. Os próprios mandamentos são preceitos que Deus deu para esse povo. O que é a religião judaica? A religião judaica é a religiosidade do povo judeu que foi se desenvolvendo na relação deles com Deus. Mas a religião judaica não é o povo judeu. Porque é bom fazer essa distinção, porque Deus criou o povo, mas não criou a religião. Ele deu preceitos, normas, comportamentos, e aí o desenvolvimento desta relação com Deus tornou-se a religião judaica. Quando Jesus funda uma instituição no Novo Testamento, Jesus não fundou a igreja enquanto religião, fundou a igreja enquanto instituição. Então, o que Jesus fundou? Ele fundou uma instituição que hoje nós chamamos de Igreja Católica. Jesus não fundou uma religião chamada cristianismo ou catolicismo. Jesus fundou uma instituição, a igreja. E o que é a religião católica e o que é o catolicismo, o cristianismo? É o desenvolvimento da relação deste novo povo de Deus, porque assim a igreja é chamada, na sua relação com Deus e nos ritos e normas que Jesus deixou. Então, assim como no Antigo Testamento Deus deu ritos e normas para o povo judeu, por exemplo, a Páscoa era um rito instituído por Deus. No Novo Testamento, Jesus também deixou ritos que ele instituiu: o batismo, a Eucaristia, a reconciliação. Então, são ritos que Jesus instituiu.
Então Jesus funda um novo povo, que não é uma ruptura com o antigo povo. Jesus gostaria que tivesse sido a maturação do antigo povo, que chegasse à plenitude sendo o novo povo. E ali Jesus deixou uma série de ritos e normas, mas aí o desenvolvimento desta religião, que hoje nós chamamos de catolicismo, não foi uma invenção de Deus. Foi um desenvolvimento que aconteceu com o tempo, nas relações deste novo povo com Deus. Por que é importante fazer essa distinção? Porque agora nós vamos ver uma diferença avassaladora. No Antigo Testamento, quando Deus funda esse povo, o povo judeu, dá a ele normas e ritos e começa a se desenvolver uma religião chamada judaísmo, a religião se identificou com o povo. A religião judaísmo, ela se identificou com a cultura de um povo chamado povo judeu. Por isso que, para se tornar judeu enquanto religião, eu quero praticar o judaísmo. O que você precisa? Você precisa fazer parte de um povo e aderir a toda uma cultura. Então não é uma questão de você aderir a algumas ideias, a algumas teorias. Não. Você precisa de se transformar e assumir a cultura inteira do povo judeu. Então você vai mudar o seu modo de vestir. Você vai usar um chapéuzinho preto na cabeça que se chama quepá. Você vai mudar toda a sua tradição alimentar. Você nunca mais vai comer pururuca, feijoada, toicinho, bacon. Nunca mais. Acabou. Porque na cultura judaica não se come carne de porco. E aí você vai começar a viver todo um processo cultural. E, diga-se de passagem, os homens vão passar um pouquinho mais de sofrimento, tá? Vocês vão ter que passar por um processo chamado circuncisão. Qualquer dúvida, depois pergunta para o Dr. Halder como é que faz uma cirurgia de fimose, né, doutor? É exatamente isso. Vai cortar o prepúcio ali do órgão genital masculino. E depois você procura prepúcio na internet, você vai ver que é um negócio bem complicado. Então é isso. Você tem que passar por tudo isso, adequar-se a uma cultura e tornar-se parte desse povo. Então a religião judaica, ela se identificou com a cultura judaica. Por isso que por mais que os judeus tenham se esparramado pelo mundo, e esse esparramamento também foi providente, Deus o permitiu. No século VI, 589 a.C., quando a Babilônia invade a Terra Santa, judeus são levados para a Babilônia no exílio, mas uma galera que viu que o negócio ia pegar fogo, perna no mundo, cedo nas canelas, não vamos ficar aqui para ver o fim do filme, o povo esparramou e foram para tudo quanto é lugar. Isso se chama diáspora, certo? A dispersão dos judeus. E aconteceu uma segunda diáspora também muito importante no ano 70 depois de Cristo. Quando Roma passou o rodo em Jerusalém, a galera que viu o que ia virar também vazou, não ficou para ver o final do filme, esparramou judeu para tudo quanto há. Então, por mais que eles estejam esparramados pelo mundo, o judaísmo nunca se tornou uma religião assim, rebanhou a galera e o povo entrou. Por quê? Porque tornar-se judeu era adequar-se a uma cultura. Agora, uma vez que você entendeu isso, vamos olhar o que aconteceu na primeira leitura. São Paulo, ele está numa região que não é a terra do povo judeu mais. Ele está numa região que se chama Antioquia da Psídia. E aí São Paulo chega lá e faz uma pregação. Quem está ouvindo a pregação de São Paulo? Pega o seu jornalzinho aí para a gente ver que tem uma mentira deslavada aí. Vamos corrigir aí a tradução, porque essa aí não foi uma tradução, foi uma traição. Cadê o meu? Presta seu aqui, doctor. Obrigado. Se eu tenho uma memória boa, o senhor vai lembrar aí de cor. Primeiro versículo da nossa primeira leitura. Diz aí, ó. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Aí tem dois grupos de pessoas. Muitos judeus, e quem que é o outro grupo? Pessoas piedosas convertidas ao judaísmo. Não é isso que está escrito. Aqui nós temos três grupos de pessoas. A tradução, se fosse feita literalmente, nós teríamos judeus. Essas pessoas piedosas aqui não são pessoas piedosas, são tementes a Deus.
E esses convertidos ao judaísmo são prosélitos. Então são 3 grupos de pessoas. Nós temos judeus, pessoas piedosas aí, que não são piedosas, são tementes a Deus, e os prosélitos. Os judeus, você sabe que são os judeus. Quem são os prosélitos? Os prosélitos eram um grupo pequenininho de pessoas das outras nações que olhavam a religião judaica e achavam fantástico. E realmente, os preceitos, os mandamentos, a lei, os ritos, é tudo belo. Fala, caraca, cara, que coisa linda, eu quero. Como é que faz para entrar? Aprende os 613 preceitos, muda de cultura, se for homem, tamo junto. Então não era todo mundo que queria, mas tinha alguns que queriam, e os caras entravam. Então eles eram os prosélitos. E quem eram os tementes a Deus? Os tementes a Deus eram aqueles que olhavam, achavam lindo, mas não tinha coragem de entrar. Então ficava de fora olhando, achando bonito. A gente viu esses caras no Evangelho. Vocês lembram que teve um centurião que foi atrás de Jesus? Queria que Jesus curasse o servo dele. Jesus estava indo e ele falou, não sou digno de que o senhor entre na minha casa, mas uma só palavra e meu servo vai ser curado. Aquele cara era o quê? Ele era um temente a Deus. Ele amava a religião judaica. Ele já tinha abandonado provavelmente o panteão romano. Ele não estava lá muito preocupado com Zeus, com Hades, com essas coisas. Mas ele não tinha forças para entrar na religião judaica. Porque ele tinha que se tornar judeu para entrar na religião judaica. Então ali dentro daquela sinagoga tem judeus, prosélitos e tementes. Que acham bonito, mas não encaram. E aí São Paulo chega e fala o quê? Galera, o negócio agora é o seguinte. Para você ser cristão, você não tem que ser judeu. O processo agora mudou. Então agora dá para ser cristão sem ser judeu. Você adequar-se aos ritos da fé cristã não exige adequar-se aos ritos da fé judaica. Tudo isso que vocês achou bonito no judaísmo, nós temos. Só que agora você pode entrar do jeito que você quiser. O que aconteceu no sábado seguinte? A cidade inteira foi lá e ficou todo mundo louco dentro da roupa. Rapaz, então dá para ser cristão, então dá para andar? Dá. O que os judeus fizeram? Ficaram araras. Esse cara vai acabar, que nós estamos aqui tem 200 anos, nós conseguimos 3 fiel. E o cara chega e pegou a cidade inteira com 5 minutos de conversa. Você está entendendo como é que vai ficar o dízimo daquela sinagoga depois que São Paulo foi embora? São Paulo mexeu no órgão mais sensível que existe no ser humano. Se chama bolso, pocket. Ali então nós estamos diante de uma situação que São Paulo foi expulso daquela região. Certo? Ele conseguiu lá, o pessoal fez uma treta lá com as mulheres influentes. Vocês viram que esse negócio de grupo de WhatsApp não foi nós que inventou, já tinha antes. Esparramaram nos grupos lá, que sei lá, fizeram uma inteligência artificial de São Paulo beijando Barnabé, deve é o que está rolando hoje, né? E pronto, botaram os caras para correr, sumiram com eles de lá, certo? Mas agora o que eu quero que fique aqui claro para você entender? Se a religião judaica se identificou com o judaísmo enquanto cultura, a religião católica não. A nossa religião, Jesus quando a instituiu, né, enquanto igreja, a religião que emanou dessa igreja, ela não estava ancorada em uma cultura, a cultura judaica. Ela estava ancorada no quê? E esse deveria ter sido o amadurecimento do judaísmo. A nossa religião está ancorada naquilo que nós temos de essencial, está ancorada na humanidade. Ela não está ancorada numa cultura. Por isso que quando Jesus institui os sacramentos, o que ele usa? Ele usa realidades humanas, não culturais. Quando Jesus instituiu o batismo, sacramento de iniciação cristã, que nos dá a filiação divina e nos perdoa dos pecados, lava dos pecados. Qual é a coisa que Jesus usou para batizar? O que jogaram na sua cabeça no dia do seu batismo? Água. Você conhece alguma cultura onde a água não limpa? Você conhece alguma cultura onde a água não lava? Isso é humano, não é cultural, não é do Oriente Médio, certo? Então quando Jesus instituiu a Eucaristia, foi pão, não foi pipoca, não foi rapadura, não foi tapioca, foi pão.
Por que pão? Ah, não, isso é próprio da cultura lá do Oriente, o pão. Não, é humano. Aonde o ser humano dominou a arte do fogo e do grão, meu amigo, brotou pão. Tudo quanto é lugar. Muda aí se é pão de cevada, se é pão de sei lá o quê. É pão, certo? Então, a religião cristã, ela foi emanando da humanidade e ancorada na humanidade. E isso deu ao catolicismo algo que o judaísmo nunca vai ter. O quê? A possibilidade de estar em todas as culturas. Isso é um processo que se chama inculturação. A igreja, quando ela chega num lugar que não há igreja, o que ela faz? Ela olha a cultura. Ela abstrai da cultura aquilo que é bom e mantém. Só que aquilo que não presta na cultura, ela tira. Ela purifica. É claro que eu e você, nós fomos educados em escolas cujos livros que nos ensinaram eram manuais marxistas de revolução comunista, né? Tudo bem. Então você como eu aprendemos que os colonizadores vieram para a América e passaram o rodo nos índios, né? E matou tudo e dizimou uma cultura linda e bela dos indígenas, né? Nós aprendemos isso. Ok, mas pensa comigo. Será que foi só isso? Quando os colonizadores chegaram aqui, eles encontraram uma comunidade indígena de um povo chamado astecas. Os astecas tinham uma cultura muito simpática de acreditar que para que o sol nascesse de novo, era necessário sacrificar uma criança. Todos os dias. 365 dias por ano. Que legal, né? Só que eles se deram conta de que podia ser qualquer criança, não precisava ser a deles. Então o que eles faziam? Todos os dias eles iam nas aldeias vizinhas, pegavam a criança e matavam. Quando esses colonizadores que impuseram uma cultura europeia sobre nós, chegaram no templo dos astecas, onde as crianças eram sacrificadas, diz que o sangue batia no peito dos cavalos. Tome cultura linda indígena, né? Não, meu amigo, isso não é cultura não, isso é destruição. Então o fato de haver um costume local não quer dizer que aquele costume é bom. Então por isso que o cristianismo purificou sim cultura. Eu acho que não seria simpático a gente continuar andando pelados aqui por um país tropical, né? Eu acho que o índice de estupro seria bem maior do que já é hoje. Então quando a igreja vê algo na cultura que é bom, ela mantém. Mas quando ela vê que tem algo que é uma porcaria, ela tira, ela purifica. Por isso que as culturas são respeitadas na fé católica. Por exemplo, aqui no Brasil. Aqui nós é um povo fogoso. Aqui nós é um povo feliz. Aqui é um povo que, assim, barulhento, né? Eu, então, nem se diga, né? Então, como é que é a paz de Cristo aqui na igreja católica no Brasil? Paz de Cristo, meu irmão, paz de Cristo. Pega o de trás, pega o do lado, começa a não para, não, ei. Então, é um trem de doido, dá medo na paz de Cristo aqui no Brasil. O Dom João, quando ele chegou aqui, ele assustou. Veio da Polônia, da Europa. Aí chegava na hora da paz de Cristo, virava um fuzuê. Ele falou, gente, chama a segurança, tem briga aqui dentro da igreja. Certo? Por quê? Como é que é a paz de Cristo para um europeu? Acabou. Não tem mais nada. É só isso. Não tem mais nada. Então a igreja chegou no Brasil e viu esse povo meio fogoso, beleza, deixa empolgar um pouquinho. Mas tem um povo que não tem esse fogo todo, a igreja não enfia isso goela abaixo. Certo? Agora, o que é importante de ver disso tudo? Nós estamos vendo, então, que a cultura não amarra a fé. A igreja, ela se adapta à cultura. Isso quer dizer, então, que a igreja, no que diz respeito à sua religiosidade, está em constante transformação. Mas existe algo na nossa fé que é imutável, é essencial. Isso a igreja nunca vai mudar. Porque a igreja não tem o direito de mudar. Porque não foi a igreja que inventou, foi Deus que inventou. Por isso que o batismo sempre vai ser usado com água. Porque foi Jesus que instituiu que fosse água. Teve algumas mentes brilhantes, gente, isso aconteceu aqui no nosso mundo que nós vivemos, tá? Isso aconteceu na Alemanha, onde o pessoal chegou à seguinte dedução. Cara, Jesus usou água porque a água era o elemento líquido mais precioso no deserto. Mas aqui para nós, a gente sabe que o líquido mais precioso é o chope. Então nós vamos batizar com chope. E começou a jogar chope na cabeça dos meninos, certo? A igreja interviu e falou, não, está errado. Agora esse não foi na Alemanha, esse foi no Brasil.
aquela região que fica ali entre o norte e o oeste. Diagonal superior direita do mapa do Brasil, teve uma época que padres começaram a celebrar com pipoca e pinga. Porque diz que Jesus usou pão e vinho porque era da cultura ali daquele povo judeu. Aqui para nós, aqui, pipoca e pinga é mais santo. Então vamos lá, pipoca, né? Corpo de Cristo, tome pipoca. Então na hora da consagração, em vez de colocar âmbula aqui, tinha um micro-ondas ali em cima, né? Jogava um saquinho de pipoca de micro-ondas lá e apertava o power, né? Então assim, a igreja desceu o cacete, falou, não é assim. É pão e vinho, foi Jesus que instituiu. Mas tem coisas na igreja que não foi Jesus que instituiu. Por exemplo, quando Jesus celebrou a sua primeira missa, ele não usou uma casula bonita como essa. Ele não tinha um microfone Shure Beta na época. Ele celebrou daquele jeito dele. Então muitas coisas na nossa religiosidade foram mudando durante o tempo. E por que, Padre William, que o senhor está nos enchendo o saco com isso? Porque, meu amigo, isso é muito importante. Porque no século XVI aconteceu uma revolta protestante, onde a igreja se deu conta que tinha muita coisa nela que estava bagunçada, inclusive a liturgia. Então no século XVI para o século XVII, a igreja com o seu Concílio de Trento, ela fez algumas mudanças no que diz respeito à liturgia. E a igreja engessou algumas partes da liturgia para protegê-la. E começou então, depois do Concílio de Trento, a chamada Missa Tridentina, que desde o século XVI até o século XXI, até o século XX, passou por pouquíssimas mudanças, mas passou. E aí depois no século XX, na década de 60, a igreja, a mesma igreja de São Paulo, aquela mesma igreja que lá onde São Paulo viu que a coisa tinha que mudar e tinha que ser diferente para o povo entrar, a igreja na década de 60 com João 23 falou, cara, tem que mudar alguma coisa. Do jeito que está, igual ao século XVI, as pessoas não estão entendendo mais. As pessoas não estão participando mais da liturgia. Então, no século XX, com o Concílio Vaticano II, a igreja então muda a liturgia. Mudou o quê? Não aquilo que era essencial, mas as periferias ali do rito para que as pessoas conseguissem participar. Porque a nossa fé não está engessada numa cultura, ela se adapta. Então, a partir do Concílio Vaticano II, mudou a liturgia. É isso aqui que vocês têm hoje. Então, a missa mais não é voltada para Deus, é voltada para vocês. O sacrário nem sempre está aqui no meio. A missa agora é rezada em língua vernácula, na língua do povo. Não é mais em latim, certo? Então essa mudança aconteceu. E quem que fez essa mudança? Você é católico, meu filho. Sua fé tem um representante visível, real. Como é que chama o representante visível da nossa fé, que dá unidade para nós católicos? Fala, povo de Deus! Como é que chama seu Papa? Uau, Leão! Então agora o Papa é o Leão. E é esse Papa que pode mudar as coisas. Na década de 60 era João 23. E o que João 23 fez? Mudou. Aí apareceu uma galera. Uma galera que falou, tá errado. Não pode ser assim. A missa tem que ser aquela do século XVI. Porque aquela que é a missa que Jesus vem, nessa dos 6 não vem. Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma capivara. Porque se a missa só vale se for em latim, do jeitinho que tem que ser no Concílio de Trento, então, meu amigo, me desculpa, mas a missa que Jesus rezou não valeu. Ele não fez daquele jeito aí. A missa que São Pedro rezou a vida inteira nunca valeu. São Pedro não rezou aquela missa, certo? Então a missa hoje, nossa, ela vale, porque é a missa da igreja. E se tem a galera que gosta da missa do Concílio de Trento, mas não nega a verdade da nossa, beleza, tamo junto, gosto é gosto, igual o braço, uns tem, outros não tem, paciência. Mas agora se você vem falar que essa missa que eu faço aqui é teatro, é palhaçada, então meu amigo, você arrumou briga com um cara irritado e irritante, porque não é essa a fé da igreja, não é. A nossa fé é a fé de que nós temos um Papa, e é ele que tem o poder de mudar as coisas, não sou eu. Eu padre aqui diferentão, agora eu quero fazer uma missa diferente, agora eu quero fazer assim. Está errado. Nós padres não temos esse direito.
Esse poder não foi dado a nós. Você estava na missa domingo passado? Foi para Pedro que Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Não uma, não duas, mas 3 vezes. E o leão que está no trono hoje de Pedro é o sucessor de Pedro. E é a ele que devemos obediência. Não a algum louco aí com síndrome de megalomania que acha que entende mais do que os 2000 anos da igreja e os 4000 anos de tradução que vieram lá do judaísmo. Não, isso não. Então por isso nós seguimos Pedro. E por isso que se o Papa amanhã, depois de tomar posse, chegar e falar: a partir de hoje nós vamos rezar em latim de novo, eu rezo em latim e vou ser o primeiro a montar um curso de latim para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas eu não vou inventar isso do meu fuço, porque eu acho legal. Não vou. Então por isso vocês tomam cuidado. Vocês tomam cuidado com esses modismos que estão aparecendo aí, certo? Essas tretas aí, porque é igualzinho o que fizeram com São Paulo. É uma religiosidade que se apegou a uma cultura e é incapaz de se adaptar. Aqueles judeus ficaram irritadíssimos, porque eles viram que a coisa mudou. E eles não quiseram mudar. E tem uma galera hoje se comportando do mesmo jeito. Eles viram a mudança acontecendo. Estão um arara. E desce o cacete na gente, desce a ripa aí. Teve um padre aqui da diocese que virou folha aí, passou para esses povos aí um tempo atrás aí. Menino, eu tive a coragem de assistir um vídeo dele e ver os comentários abaixo. Eu falei: meu Deus do céu, realmente a internet é uma ágora, uma praça de gente doida. Qualquer loucura que você inventar, você posta lá, você vai achar um monte de gente doida, igualzinho você. Então não tem doido solitário mais na internet. Sempre vai ter uma horda de doidos para te acompanhar. E eu fiquei super chocado. Mas não é essa a nossa fé. A nossa fé é essa, de 2000 anos, de uma igreja que sempre se adaptou, sempre se adequou, sabe o que é o essencial e que não pode ser tirado, e sabe o que é acidental e que pode ser mudado e que não vai fazer diferença. E se nós formos capazes de manter essa seriedade, nós vamos continuar sendo o novo povo de Deus. E o que nos separa então dessa horda de figurantes do The Walking Dead aí? É o evangelho de hoje. Jesus é o pastor. Quem são as suas ovelhas? São aqueles que me seguem porque ouvem a minha voz. Foi Cristo que instituiu Pedro como Papa. Foi Cristo que instituiu que a igreja dele continuasse ali naquelas sucessões. Então nós vamos ouvir ele. E nós seremos ovelhas desse pastor. Mas não vamos cair aí na mão de mercenários. Porque foi o mesmo Cristo que disse: eu sou o pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário não dá. O mercenário não está preocupado. E tem muito mercenário aí cantando de galo, falando que a verdade está lá. Então que nós tenhamos a alegria de saber qual é a igreja que nós fazemos parte dela. E para de ficar vendo esses modismos, essas coisas aí exóticas aí, que vocês, nossa, que legal, acho tão bonito, eu vou fazer também. Não faça, certo? No rito hoje da missa, no rito da missa, você se ajoelha no momento da consagração. E você se levanta a hora que o padre fala: eis o mistério da fé. Aí tem uma galera aí que foi numa missa tridentina, achou bonito ajoelhar na hora da consagração e levantar depois do Pai Nosso. Aí eu vejo essas marmotagens aqui na missa já. Aí o povo joelha e fica aí com cara de piedoso. Tá errado. O rito te manda levantar naquela hora. A missa não é um carnaval não, que cada um faz o que quer. Senão logo vai ter um plantando bananeira na hora da consagração. Então tem hora de sentar. Tem hora de levantar. Tem hora de falar. Tem hora de calar. Com exceção dos meninos que estão chorando. Eles podem chorar. Mas esse é o rito. Certo? Agora vai lá ver um negócio diferente. Então, ai que bonito, eu vou fazer também porque é piedoso. Faz lá na sua casa. Na missa não. Porque a missa tem ordem nela, certo? Então se nós formos capazes de fazer isso, pode ter certeza que nós vamos manter a nossa tradição católica. Nós vamos continuar sendo o novo povo de Deus instituído por Jesus Cristo, sem precisar passar por essas presepadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.